9 crianças em Inhambane suspeitas de ter poliomielite. Custos de produção agrícola sobem em 25% no país devido aos preços de combustíveis. Tiroteios matam 19 pessoas na África do Sul. Boa noite e bem-vindo ao jornal. Harmonic Voice é o vencedor da primeira edição do Festival de Vozes, evento que vinha decorrendo na Arena 3D na Catembe. E é para lá onde vamos agora em direto ao encontro de Afonso Chavo. Chavo, boa noite. Qual é o ambiente nesta grande final? Não será desta que manteremos contato com o jornalista Afonso Chavo, que se encontra na Arena 3D, na Catembe, onde aconteceu a grande final do Festival de Vozes, e Harmonic Voices é o vencedor desta primeira edição. Seguimos com as notícias. A qualquer momento poderemos manter contato com Afonso Chavo. A província de Inhambane registrou este ano 9 casos de paralisia em crianças. Suspeita-se que os menores tenham contraído poliomielite. Uma doença que já tinha sido dada como erradicada no país, mas que volta a tirar sono às autoridades. A província de Inhambane registrou em 6 meses deste ano 9 crianças com paralisia flácida aguda suspeitas de terem contraído a poliomielite. A suspeita parte dos sinais e sintomas que a criança apresenta. Geralmente são crianças de 0 aos 14 anos. Elas começam com uma febre, não é? E depois evoluem rapidamente com a perda de força muscular. Esta perda de força muscular pode acometer um dos membros, que é o mais frequente, ou pode mesmo ser uma paralisia total, portanto, dos membros. Nós, até o momento, já suspeitamos 9 casos para o presente ano, primeiro semestre de 2022. Até sábado, o setor de saúde em Inhambane tinha vacinado contra a poliomielite 196 mil crianças. Além de vacinar, as equipes tinham ainda a missão de identificar novos casos de crianças com sinais da doença. Esta campanha de vacinação é uma oportunidade ímpar de nós podermos encontrar essas crianças a nível da comunidade. Por isso que fazemos o apelo à equipe dos ativistas, dos colegas que vão estar mesmo envolvidas nesta vacinação, para além de vacinar, também fazer esta busca ativa. Inhambane tinha como meta vacinar 320 mil crianças. Agora sim, vamos ao encontro de Afonso Chavo, em direto a partir da Arena 3D, na Catembe, cidade de Maputo, onde decorreu a final do Festival de Vozes, nesta primeira edição deste concurso. Afonso Chavo, muito boa noite. Qual é o ambiente que se vive após esta final do Festival de Vozes? Ora viva, muito boa noite. Como podem ver, estamos num ambiente de festa. É que o grupo Harmonic Voices acaba de sagrar-se no vencedor da primeira edição do Festival de Vozes. Foram várias semanas de luta, de canto. Vemos aqui o fogo que está a mostrar a grande festa que está a ocorrer. E a festa não está apenas a ser feita pelo grupo Harmonic Voices, esse que está do meu lado esquerdo, como é também por todos os grupos finalistas. Mas nós vamos conversar com o representante deste grupo, que está aos sorrisos. Leva para casa 100 mil meticais e o segundo lugar vai levar 50, o terceiro vai levar 25. Como é que se sente a estas alturas de festa? Finalmente venceram o Festival de Vozes, primeira edição. Boa noite aí em casa, agradecer a todos que nos apoiaram, dizer que eu recebi um presente 2 vezes, hoje é dia do meu aniversário e Deus não podia nos dar um presente diferente, foi muito bom, estou muito emocionada, estou muito feliz, Deus é justo e tive o melhor presente de aniversário da minha vida. Parabéns 2 vezes. Ouvimos então a representante do grupo Harmonic Voice. O segundo lugar ficou para o projeto Abiel e depois o terceiro lugar para
o New Melody. Por falar em projeto, a Biel, que ganhou o segundo lugar, leva para casa 50 mil meticais. Nestas alturas, todo o esforço vale a pena? Valeu a pena, aprendemos muito e conseguimos levar o prémio para casa. Se tivessem de fazer tudo de novo, fariam? Faríamos, não nos arrependemos. Como disse, foi muito produtivo o Festival de Vozes. Além de dinheiro, o que mais levam para casa? Muita experiência, muitas amizades, como dá para ver, e muita alegria. Pois é, alegria é o que se pode viver aqui. Vamos então saber qual é o sentimento do terceiro lugar. São também vencedores. Aliás, todos os grupos que nós vemos aqui a cantar são finalistas. E finalistas normalmente são vencedores. Ouvimos aqui vozes a serem exibidas. Termina o festival, ficam em terceiro lugar. Além de dinheiro, o que levam para casa? Muito aprendizado e essa família linda que é o Festival de Vozes. Sim. E qual é o sentimento a estas alturas de saber que ultrapassaram várias dificuldades até chegar aqui? Bom, enfim, nós ficamos gratos em primeiro lugar, né? E não foi fácil. Estamos muito repastelados pelo término do concurso e pelo que aprendemos aqui. Daqui em diante pode esperar mais boa música da vossa parte? Sim, é New Melody. A ideia é trazer algo novo para Moçambique. Exatamente. Muito obrigado. Então estivemos a ouvir os grupos vencedores, que são, nomeadamente, Harmonic Voice, Projeto ABL e também New Melody. Vamos agora ouvir o diretor artístico da STV, Zé Pires, ele que, mais uma vez, realiza uma missão. Qual é o sentimento? É mais um festival de vozes, o maior em termos de música em Grupo Moçambique. Qual é o sentimento dessas alturas? Qual é o balanço? Sentimento de realização, de missão cumprida. É muita qualidade, é emocionante ver esses grupos atingirem níveis tão altos e entregarem-nos uma final de alto nível como aconteceu agora. Portanto, parabéns aos grupos, parabéns ao júri com 3 atuações espetaculares e é isso que a gente está aqui a fazer na STV, portanto, a produzir conteúdos de qualidade para o telespectador ali em casa. Zé Pires, este foi um conceito diferente daquilo que estamos acostumados em Moçambique, nem coral, nem música individual. De onde é que surge esta ideia? A ideia foi mesmo, nós na verdade quando começamos quisemos criar algo que compensasse, que tivesse o meio entre o Fama e o Fest Cores e no final do dia nós conseguimos encontrar um modelo talvez possa vir a superar os 2 conteúdos que nós temos, porque isto aqui foi maravilhoso. Claramente que ainda temos este ano o Fama Show, que vamos puxar os galões e tentar ver onde é que chegamos, e o Moz Kids, que começa já a seguir. Aproveitem inscrever as crianças, porque aqui na STV é assim que se faz, é com esta qualidade. E o que é que se pode esperar do Moz Kids e Fama Show? Estamos a sair de um período muito conturbado por conta da pandemia da Covid-19. Já se pode pensar em ter o público cá na Arena 3D para esses 2 concursos? Sim, está a acontecer com os concertos, com os eventos grandes. Nós claramente com controle, com as medidas que a gente continua a cumprir mesmo estando assim, portanto a desinfecção e por aí adiante, mas já vamos meter não o público aberto, mas por exemplo os pais, os encarregados, acompanhantes das crianças vão estar aqui e vão poder assistir às galas do Moz Kids. Muito bem, muito obrigado. Zé Pires, estivemos a conversar com Zé Pires, o responsável por este concurso, é o segundo que é realizado no período depois da pandemia, sem público aqui, mas a qualidade continua sendo a mesma. Nós encerramos aqui a nossa intervenção. Naturalmente foi um período de muito aprendizado. Foram grupos que subiam sempre a este palco para mostrar aquilo que melhor sabem fazer em termos de música. Eram desafiados a recriar músicas moçambicanas e não só para, portanto, mostrar aquilo que sabem fazer. Eram música ligeira, música comercial, música clássica, e tudo isso desfilou a sua classe aqui a nível do Festival de Vozes. Sabemos que, para que compreendam porque é que ganhou quem ganhou, vamos mostrar uma parte da atuação do grupo vencedor, que portanto é o grupo Harmonic Voice. O segundo lugar ficou para o projeto ABL e o terceiro para o New Melody. Lá para o final do Jornal da Noite vamos mostrar a atuação do grupo vencedor, que é o Harmonic Voice, a atuação feita há instantes aqui no palco do Festival de Vozes, na sua primeira edição. Uma edição diferente, não só porque neste primeiro momento não houve público, mas também porque trouxe-se um conceito diferente, que é juntar um pouco de festicores, como dizia Zé Pires, e também um pouco de Fama Show. São características que a STV não tem perdido ao longo dos tempos, que é de promover a música em Moçambique e também novos talentos. Aliás, ao invés de mostrarmos a atuação do Harmonic Voices no final do jornal, por que não vermos agora?
vamos convidar a ver Harmonic Voices, o grupo vencedor da primeiríssima edição do Festival de Vozes. Fiquem com a atuação. Muita emoção na Arena 3D. Esta é uma atuação a ver na sua íntegra no fim do Jornal da Noite de hoje. Seguimos com as notícias. O Gabinete Central de Combate à Corrupção está a investigar o caso de desvio de fundos destinados a mitigar os impactos da Covid-19 no país. Depois do alerta dado pelo Tribunal Administrativo, o Ministério da Economia e Finanças veio, por sua vez, admitir irregularidades sobre gestão de fundos da Covid-19 nos processos de contratação de empreitadas, contratos não submetidos à fiscalização prévia, despesas não elegíveis ao financiamento e pagamentos indevidos. O Gabinete Central de Combate à Corrupção está a investigar o assunto, partindo das conclusões que o Tribunal Administrativo solicitou ao Ministério da Economia e Finanças, no qual é constatado o uso indevido de 2 mil milhões de meticais, dos cerca de 20 mil milhões alocados para o apoio em tempos de pandemia. As irregularidades nas adjudicações diretas indevidas, desvio de aplicação e pagamentos indevidos abrem espaço para um processo a nível do Gabinete Central de Combate à Corrupção, no qual, segundo o órgão, os resultados dependerão do curso das investigações que já estão a decorrer. Entretanto, a nível da província de Nampula foram instaurados 2 processos, dos quais um acusado relacionado à compra de material de higienização e outros em diligências relativo à compra de máscaras, mas que no ato da sua distribuição aos beneficiários constatou-se que foram adquiridas em montante inferior ao declarado, ou seja, subfaturação. Lê-se no documento. Os dados foram partilhados por este órgão por ocasião do lançamento do Dia Africano de Luta contra a Corrupção, que se assinalou na última segunda-feira. O distrito de Metugi, em Cabo Delgado, recebeu cerca de 20 mil deslocados desde que grupos terroristas iniciaram ataques na zona sul da província. O governo local enfrenta dificuldades de reassentar as vítimas. A maior parte dos deslocados que fugiu para Metugi vem da zona sul da província de Cabo Delgado, mas alguns são do próprio distrito, que também foi alvo de ataques terroristas. Temos deslocados provenientes de Ancoabe, sim, mas também temos deslocados de Mazese, que é o distrito de Chiure. Temos deslocados até de Chiure, desse distrito vizinho de Micufi também temos aqui os deslocados. Também temos deslocados internos do próprio distrito. Portanto, esta é que é a situação que temos neste momento. E quantos mais ou menos terão registrado Até este momento registramos cerca de 9 mil famílias, compostas por 19 mil pessoas. Apesar da relativa segurança no sul da província de Cabo Delgado, Metugi continua a receber deslocados. A situação é considerada de dramática porque, além de alimentos e abrigos, parece que já não há terra para reassentar mais pessoas. É preciso encontrar terras. Como sabem, o distrito de Metugi tem algumas limitações, não é?
Mas estamos a trabalhar para encontrar terras para as populações que estão na Minaue. E sabem que na Minaue é um espaço muito concorrido, mesmo as pessoas que estão na cidade de Pemba têm lá as suas terras. Metuge é o distrito que mais deslocados recebeu ao nível da província de Cabo Delgado desde que iniciaram os ataques terroristas em 2017. E de Metuge, em Cabo Delgado, voltamos agora à província de Maputo. As construções desordenadas tomam conta do mangal do rio Matola e não há nenhuma intervenção do Conselho Municipal. No local, as famílias vivem em condições deploráveis sob risco de doenças e de desabamento de casas. O mangal é destruído e dá lugar a construções. É assim em quase todo o percurso do rio Matola. A vegetação costeira ficou para a história. As imediações da ponte do rio Matola, a Avenida Marginal e Célula 2, no bairro da Matola A, são os pontos mais críticos. Há talhões cujo limite é o rio. Sim, temos que ir tão frio, a água também, maré, quando ser tempo de maré, às vezes aproxima nas casas. São zonas formadas por pessoas que vêm de outros cantos do país à procura de melhores condições. Mas o custo de vida do grande centro urbano não reservou melhor do que o assentamento informal. A vida está muito complicada. Sim, está muito complicado, mas para fazermos de como? Tem que vivermos assim mesmo da maneira. No mosquito de estamos com o nosso coisa rede dentro. A pessoa que escreveram também ainda não falaram nada. Sim, até agora estamos a esperar dele. É também o caso de Mouzinho Ernesto. Natural da Zambésia, mora há 10 anos nas imediações do rio. Lamenta que as paredes da casa são consumidas pela umidade e nada pode fazer. Sempre fica úmido. Verão, inverno, sempre fica assim. Terra molhada. As casas de banho, mesmo nós fazer uma cova, fundar cova, a água sempre sai por baixo. Entretanto, as famílias já foram abordadas de um possível reassentamento. A promessa é de mais de 5 anos, mas de lá a esta parte, nada avançou. Treino disseram para dar treino, mas nós, por exemplo, por ver um sítio que não tem energia, que não tem água, que não tem nada. Não sabemos, só vieram a escrever, foram, não sabemos, e ainda não voltaram eles. Enquanto alguns querem apenas um novo espaço e uma casa para recomeçar a vida, há quem quer dinheiro como condição para sair. Quando trazer dinheiro, nós já temos de sair, mas no lugar nós não queremos. Dinheiro, sim, já temos de sair. Como eu aqui, estamos a viver 10 pessoas. Agora ir apanhar espaço mesmo que não chega a 2 quartos, 3. Não podemos entrar. Eu queria dinheiro, não queria para ele procurar terreno. Queria procurar sozinho. Mas de forma concreta, o que está a ser pensado pelas autoridades para acabar com os assentamentos informais? Há bem pouco tempo fez um trabalho conjunto com a INGC, que foi montagem de placas em esses locais, que era para essas pessoas não construírem nesses locais, porque são locais impróprios. Entretanto, o que tem acontecido? As pessoas ignoram completamente este posicionamento da utilidade. Contudo, no terreno, a STV não encontrou nenhuma placa de proibição, fora as sinalizações da Administração Nacional de Estradas em algumas casas. Eles chegam e construem, mas a retirada tem que haver algum cuidado, porque também é uma questão sensível. São pessoas, nós temos que tirar e saber onde colocar. Então, aqui, a retirada delas tem que haver essas energias, para que lá onde elas vão, encontrem um básico também. O diretor de Construção e Urbanização fala também da necessidade de envolvimento de outros provedores de serviços como eletricidade e água, para não estender os serviços aos assentamentos informais. Nesses locais tem o básico, tem energia, tem água,
Agora, se houver este cruzamento de informação, estas sinergias criadas, o efeito podia ser um pouco reduzido, porque essas pessoas iam para esses locais e não encontravam nenhuma condição básica criada. O curioso é que uma das condições para a contratação desses serviços é a declaração do bairro, documento adquirido nos postos administrativos mediante pagamento de imposto autárquico. O número de habitações nestes assentamentos informais disparou nos últimos tempos sob o olhar impávido do Conselho Municipal da cidade da Matola. A Idealidade diz não ser responsável pela atribuição destes espaços, porém ainda não tem prazos para a retirada ou a resolução deste problema. Imagens de Sebastião Gomana, Gaspar Chiniza, Mustafa Leonardo, STV. O presidente da República endereçou uma mensagem de condolências ao primeiro-ministro do Japão pela morte do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe na sequência de um atentado na cidade de Nara. Na sua mensagem, o presidente da República, Filipe Nyusi, afirma que o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe será sempre recordado como um bom amigo do povo e do governo da República de Moçambique. Tendo com ele me encontrado em várias ocasiões, forjamos relações pessoais muito cordiais que impulsionaram o desenvolvimento socioeconômico do nosso país, mesmo em momentos difíceis, quando enfrentamos adversidades de diversa natureza. Lê-se na nota enviada pelo Gabinete de Comunicação do Presidente da República. Ainda na sua mensagem, o chefe do Estado mostra a sua disponibilidade para continuar a trabalhar de forma próxima com o primeiro-ministro do Japão para reforçar ainda mais a parceria e cooperação em benefício mútuo dos países e povos. Neste momento trágico, em nome do povo, do governo da República de Moçambique e no meu próprio, gostaria de transmitir as nossas mais sentidas condolências ao povo e ao governo do Japão. Queira transmitir os nossos sentimentos de solidariedade à família enlutada do antigo primeiro-ministro. Refere a mensagem do presidente da República. Os custos de produção agrícola aumentaram em 25% no país. O jornalista Dário Costa mostra na reportagem que se segue o impacto da subida dos preços de combustíveis na produção agrícola. Já parou para pensar quanto custa manter uma extensão de terra igual a esta? Quanto custa a produção de produtos agrícolas que abastecem mercados como, por exemplo, o do grossista do Zimpeto? E quais podem ser os possíveis impactos da subida dos combustíveis para este setor? Nesta reportagem vamos perceber como é que funciona toda a cadeia de produção de produtos agrícolas. O silêncio e o verde. Uma combinação perfeita que se traduz em tranquilidade. Uma tranquilidade que já não preenche os campos agrícolas, porque a subida do preço dos combustíveis está a murchar a produção. Estamos um pouco mal, não um pouco, muito mal com a nossa agricultura, porque além dos combustíveis, nós já vinhamos sentindo isto. Difícil pode ser também compreender como é que a subida do preço dos combustíveis está a ter impacto na agricultura. Próxima semana era tudo vermelho aqui. Mas não é assim tão difícil. Eu, para trazer a água do rio até aqui onde estamos, tenho que usar 2 motobombas. Então meto a água do rio para aquele tanque e daquele tanque meto o motor para abastecer esse sistema aqui, gota a gota. São operações que exigem gasolina, que de janeiro a julho sofreu um agravamento de 17,93 meticais, saindo de 69,4 para os atuais 86,97 meticais. Uma subida que tem impacto nos custos de produção agrícola. Por dia eu gastava 3.500 por dia, porque tenho as motobombas, tenho os pulverizadores, também uso combustível. E
mais ou menos para as minhas machambas, gastava 3.500, mas agora tenho que gastar acima de 5.000. Não é apenas o agravamento dos preços dos combustíveis que asfixia os produtores. Os fertilizantes são uma outra dor de cabeça. Não conseguimos comprar adubo na Omenia, onde comprávamos. Não tem. Quando ligamos para lá, pedimos isto, não tem. Pedimos aquilo, não tem. São adubos de coisa, de adubação via gota a gota, não tem. Não tem quase nada lá. Fala-se da guerra da Ucrânia e a Rússia, que as fábricas pararam, ou o adubo vem de lá. Os fertilizantes já são escassos no mercado e os poucos que existem custam caro. Antes estava a 1.500, aquele composto estava a 2.000, mas agora compramos já a 4,5, às vezes 6. Tudo subiu, menos o preço pelo qual vendem os seus produtos para os revendedores. O mercado é que dita a tendência dos preços. Então estamos até neste momento a vender a 700 o tomate da primeira. Sim, porque não é fácil vender a menos que isso, porque mesmo assim esse preço não é rentável. Se fosse 1.000 meticais não era mau, ia ajudar. E as duas produtoras mantêm a atividade explorando metade da extensão de terra, ou seja, 12 do total de 24 hectares de que dispõem para produzir tomate, repolho, pimento, entre várias outras culturas. Não seríamos nós irmos pedir, nós estamos a pedir apoio porque as coisas subiram. O governo tem que saber. Se tivéssemos luz, eu não sei o que ia ser com a luz, porque não tenho, nunca usei. Mas se tivéssemos acesso à energia, para usar eletrobomba, sim, em vez de gasóleo. Mesmo sob todos esses condicionalismos, este campo agrícola abastece 2 vezes por semana o mercado grossista do Zimpeto com 800 caixas de tomates. A nível local, despacha diariamente 400 quilos de repolho para o distrito de Buane, cidades de Maputo e Matola, além de 40 caixas de tomate e pepino. Os custos de produção agrícola vão para muito além dos preços de insumos, combustíveis e fertilizantes. Só para ter uma ideia, lavrar um campo agrícola igual a este eram 1.200 meticais por hora, mas com a última subida dos preços dos combustíveis passou a ser 1.500 meticais, o que acarreta ainda mais os custos de produção agrícola, desde ao campo até a sua comercialização. Neste caso, o ditado que diz o tempo é dinheiro ganha mais significado e o tempo para lavrar campos agrícolas ficou mais caro com a subida do preço dos combustíveis. A área ali, como a área lá com ni rime e 3 horas de tempo, então ni conta ali só conta aquela aproximadamente 3.600 meticais. Então aí eu ia maleleio porque a primeira operação ele gamala cá faltará mais 2 operações. Enga gradagem ni sulcagem. Na língua se quela então porque em Camalo ava até mais 700 a hora. A 3 horas de tempo era 2.100. Neste campo agrícola de Buane, produz essencialmente o feijão verde e o manteiga, mas quando chega a vez de levar os produtos para o mercado, não há meios para escoamento e as vias de acesso não ajudam muito. Agora feijão manteiga, mas na meio. Eu caio, né? Combinava num e famba a munica, mas já bem para usar a machamba lá para a munica está muito lá. Fane ainda vai mover no lugar, mas já maliliane como é que na ele. E porque faltam meios para o escoamento dos produtos, os campos agrícolas que se encontram mais para o interior são os últimos a vender, o que faz com que acumulem prejuízos. Porque logo não vai gueva, muitas vezes vai ter lume. E vai responsabilizar a sua coluna gueva e nanga a anguinica transporte. Então vai columa no mundo, vai ter que ela mchumo, vai aquela hiena, vai ir a vila para vai como transporte. Para o caso dos custos que têm a ver com a subida dos combustíveis, os produtores sentem que a corrente elétrica faria toda a diferença.
Já quando está o chambrado te conta mais leio, como é que não é mas é uma coisa era que mais eletrobomba. O ET vai começar talvez 250 cada membro ou 300. O destino do produto é o grossista dos Impetos, que 3 vezes por semana recebe 150 quilos de feijão seco e fresco, custando 45 e 200 meticais por quilo, respectivamente. E então, quais são os atuais custos de produção agrícola? Colocando a mão na máquina, as 2 primeiras produtoras que cultivam uma área de 12 hectares gastam diariamente 60 litros de gasóleo para pôr a funcionar 8 motobombas, o que implica um gasto de 5.278 meticais, sendo que antes da subida do preço dos combustíveis gastavam 4.738 meticais. Já as 7 máquinas de pulverização de que estas produtoras dispõem, despendem por dia 10 litros de gasolina, o que corresponde a 870 meticais, um aumento de cerca de 40 meticais antes do agravamento do preço. E é a mesma subida do preço dos combustíveis que encareceu o uso do trator nos campos agrícolas. Por exemplo, a lavoura, que antes custava 1.200, passou para 1.500 meticais por hora. 3 horas é o tempo necessário para lavrar 1 hectare e para os 12 hectares o processo dura 36 horas, que multiplicando por 1.500 meticais, tudo perfaz 54.000, mas ao preço anterior o processo custaria 43.200 meticais. Depois da lavoura, segue-se a dragagem, que custa o mesmo preço, mas dura menos tempo. São 2 horas por hectare e, considerando os 12 hectares, as produtoras devem ter 36.000 meticais. Por fim, faz-se a sulcagem, um processo que dura o mesmo tempo que a lavoura, ou seja, para os 12 hectares são gastos 54.000 meticais. Os 3 procedimentos, nomeadamente a lavoura, dragagem e sulcagem, são feitos depois de cada colheita. Para o transporte, as 2 produtoras gastam 20 litros de gasóleo por dia, o que significa um gasto de pelo menos 1.760 meticais. Fomos ao mercado grossista dos Impetos e quase não há tomate nacional. Há uma explicação para isso. Tem vários fatores: os combustíveis, os insumos, as sementes, a própria mão de obra, o clima. Então são vários fatores que eles também têm como dificuldade de tirar uma produção exaustiva para poder abastecer o mercado. E todos esses fatores são multiplicados por 0 quando chega a vez de marcar o preço. O que dita o preço é o próprio mercado. Se há pouco produto, o preço sobe. Se há muito produto, o preço baixa. Neste momento, é a África do Sul que abastece o mercado e que dita as regras do jogo, ou melhor, do preço. De reconhecer que o nosso produto nacional tem melhor qualidade em relação ao produto importado. Falta apenas produzir em grandes qualidades e obedecer uma cadeia de valores. Entretanto, os importadores têm outra justificação para optarem pelo tomate sul-africano e não pelo nacional. Os agricultores nunca nos deram tomate, não aceitam nos darem tomate. Então por quê? Isso aí não sei. Eles preferem virem vender pessoalmente. Afimo Ismail é um exemplo de quem produz e prefere ir vender no mercado grossista dos Impetos a revender para os retailistas. Manter o negócio não tem sido fácil porque os custos de produção são elevadíssimos. Nós apostamos na agricultura nacional. Tanto eu importar, não importamos. Salva-se quem puder, nós derrascamos. Por dia, leva ao grossista dos Impetos cerca de 320 caixas e, apesar de acabar todas, não se pode falar de lucros. Muitas vezes não contabilizamos, porque nem vale a pena estar a contabilizar, porque um gajo pode apanhar ataque cardíaco.
Os importadores acreditam na capacidade interna de abastecer os mercados nacionais. Pedem apenas que haja um incentivo por parte do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, sobretudo num contexto em que os preços dos combustíveis e fertilizantes tendem a subir. A reportagem é de Abdul Manissa, Dário Costa, para a STV. Os impactos da subida dos preços de combustíveis e não só a se fazerem sentir no setor da agricultura. Momento agora de uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos vê pela STV. Até já. Bem-vindo de volta. E agora com uma das notícias de destaque, 19 pessoas morreram entre a noite de ontem e a madrugada deste domingo em 2 tiroteios na África do Sul. Um foi em Soweto, que matou 15 pessoas, e o outro em Pietermaritzburg, onde morreram 4 pessoas. A violência parece ter voltado com força na África do Sul após a calma verificada ao longo da pandemia da Covid-19. Esta madrugada, desconhecidos dispararam contra uma multidão que se divertia num bar na região de Orlando, em Soweto, arredores de Joanesburgo, tendo resultado na morte de 15 pessoas. Quando chegamos ao local, havia 12 pessoas mortas por ferimentos de tiros. 11 pessoas feridas foram levadas ao hospital e 3 não resistiram aos ferimentos. Eles chegaram e atiraram contra as pessoas que estavam se divertindo. Declarou a AFP Nomhlahla Kubeka, comandante responsável pela segurança em Orlando, acrescentando que a polícia recebeu um telefonema pouco depois da meia-noite a denunciar o ocorrido. Na cidade de Pietermaritzburg, leste do país, 4 pessoas morreram quando 2 homens atiraram de maneira indiscriminada contra os clientes de um outro bar. A polícia afirmou que é cedo para uma conclusão, mas apontou que o modo de operação dos 2 grupos foi similar. Em Pietermaritzburg, o tiroteio começou por volta das 20h30, horário local, e deixou 4 mortos e 8 feridos, confirmou a porta-voz da polícia local, Nkobile Mgwala. Recorde-se que no dia 26 de junho passado, 22 adolescentes foram encontrados mortos no interior de uma discoteca na África do Sul. Até hoje não se conhece a causa da morte. E agora olhamos as atualizações em relação à morte de José Eduardo dos Santos. O governo angolano orienta a criação de locais de honra para o velório do ex-presidente daquele país, José Eduardo dos Santos. O objetivo é de permitir que as pessoas prestem homenagem ao falecido. Os espaços de honra serão lugares de velório criados em todas as 17 províncias de Angola, de modo a permitir que todas as pessoas interessadas possam prestar a devida homenagem ao ex-presidente José Eduardo dos Santos, falecido na última sexta-feira. Na capital do país, Luanda, o Memorial Antônio Agostinho Neto será o palco do evento principal, com direito à tenda e fotografia de Dos Santos, conforme escreve o Jornal de Angola. O porta-voz da Comissão Multissetorial para a organização da cerimônia fúnebre do ex-presidente angolano, Márcio Lopes, citado pelo mesmo jornal, disse que os trabalhos começaram no último sábado. A decisão foi tomada pela Comissão Multissetorial para a organização da cerimônia fúnebre do ex-presidente angolano, criada pelo atual presidente João Lourenço e coordenada pela ministra de Estado para a área social, Carolina Cerqueira. José dos Santos, uma das filhas do falecido presidente angolano, José Eduardo dos Santos, não quer que o seu pai seja enterrado em Angola enquanto o país for dirigido por João Lourenço. O funeral de José Eduardo dos Santos é uma incerteza. Enquanto o governo angolano já está a organizar as exéquias, a sua filha, José dos Santos, exigiu através de um vídeo publicado nas redes sociais que o corpo de seu pai permaneça retido em Barcelona, enquanto João Lourenço for presidente de Angola. José Eduardo dos Santos já morreu, mas para João Lourenço não chega. Ele quer ver o cadáver. João Lourenço quer ver o cadáver do José Eduardo dos Santos entrar debaixo da terra aos seus pés e areia a ser atirada para cima. Doutor João Lourenço, isto você não vai fazer.
Isto você não vai fazer. E se fizer, nós vamos preparar manifestações no mundo todo para lhe chamar assassino, 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 porque foi a sua maldade que deprimiu Zé Eduardo dos Santos. José diz que seu pai não padecia de nenhuma doença e reitera que se faça autópsia. Eu tenho uma fibrose pulmonar, mas é uma doença que muitas pessoas têm e que se mantêm. E mais nada. E a tensão alta nessa idade é normal, mas que a pessoa toma a medicação, estava controlada, os açúcares no sangue, só ter cuidado com os come, estavam controlados. Tinha só mesmo peso a menos, que ninguém entendia porquê, até hoje ninguém entende. Pedi uma investigação sobre uma possível tentativa de assassinato por omissão de cuidados, por negligência e também o vazamento de segredos. No vídeo, José descreve os maus tratos dados ao seu pai pela sua ex-esposa, Ana Paula, nos últimos dias de vida e aponta como outra razão para que seu pai não seja enterrado em Angola. Para essa feiticeira é que quer sentar como viúva. Se isto acontecer, eu irei apelar a todas as mulheres angolanas que perderam um marido por causa de uma jovenzinha de colãs chuchuados que virou a cabeça desse homem. Homens mais velhos que viram com a cabeça virada. Toda mulher sofredora que viu o seu marido a ir embora com uma jovenzinha, como Zé Eduardo Santos cometeu o erro de fazer com a Ana Paula, que vá lá para o cemitério fazer uma manifestação e gritar: assassina, assassina. A filha de José Eduardo dos Santos diz que vai boicotar as cerimônias fúnebres caso sejam realizadas em Angola. Um cidadão angolano residente em Moçambique que teve contato com José Eduardo dos Santos descreve o ex-presidente angolano como um homem calmo e participativo. Patrícia Iukwesi diz que dos Santos também era um homem trabalhador. Um homem participativo, muito calmo, mas ao mesmo tempo trabalhador. São elogios de um cidadão angolano que reside em Moçambique há quase 30 anos. Patrício Iukwesi teve a oportunidade de estar com José Eduardo dos Santos durante uma visita presidencial a Moçambique e conta o que terá aprendido do antigo chefe de Estado na interação que mantiveram. Eu encontrei-me com a sua excelência, também ele estava em missão de serviço e ele, na verdade, manifestou o amor da pátria para o povo, dando uma força de lutar, de continuar a dar o melhor para guardar como posso dizer, a presença angolana em qualquer lugar onde o angolano estiver. Patrício vive na província de Inhambane, mas leva aos ombros a bandeira de seu país como resultado das lições que extraiu do encontro com o ex-presidente angolano. O nosso entrevistado lamenta a morte de Eduardo dos Santos e defende a necessidade de reconhecer o seu legado. Era alguém que foi um pai de nação e que deu o melhor para participar para o desenvolvimento de um povo e a partida da pessoa normalmente choca aqueles que entenderam naquele momento o esforço que a pessoa fez. Então vamos reconhecer isso, bem que não é o presidente atual, mas foi o nosso presidente. José Eduardo dos Santos morreu aos 79 anos de idade, vítima de doença. O primeiro-ministro português, António Costa, cancelou a visita marcada para esta semana a Moçambique. O cancelamento visa permitir que Costa esteja permanentemente disponível no seu país devido a previsões de agravamento do risco de incêndio nos próximos dias.
A visita oficial do primeiro-ministro português António Costa estava prevista para segunda e terça-feira. Numa nota emitida este sábado, o gabinete de António Costa refere que o cancelamento da visita oficial a Moçambique visa permitir que o primeiro-ministro esteja permanentemente disponível no país. Face às previsões meteorológicas que indicam um agravamento muito sério do risco de incêndio rural nos próximos dias, especialmente entre domingo e quarta-feira, o primeiro-ministro cancelou a visita oficial a Moçambique, prevista para os próximos dias 11 e 12 de julho. A nota refere ainda que o primeiro-ministro António Costa contactou telefonicamente o presidente Filipe Nyusi, explicando pessoalmente a situação. Os ministros dos negócios estrangeiros de Moçambique e Portugal agendarão uma nova data com a maior brevidade possível. Conclui a nota. O governo português declarou situação de contingência a vigorar a partir de segunda-feira até sexta-feira. Com esta medida, a Proteção Civil está permitida mobilizar todos os meios de que o país dispõe para combater incêndios. Em Portugal, prevê-se temperaturas superiores a 45 graus Celsius. Portugal já trava um combate forte para controlar os incêndios. De acordo com os dados disponíveis na página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, citados pela agência Lusa, até por volta das 8h30 locais deste sábado, estavam 2.065 homens no terreno a combater 32 fogos rurais, apoiados por 639 viaturas e 7 meios aéreos. O ministro da Administração Interna, segundo o Notícias ao Minuto, anunciou no sábado que o governo decidiu declarar a situação de contingência entre segunda e sexta-feira, permitindo que a Proteção Civil mobilize todos os meios de que o país dispõe para combater os incêndios num período em que se prevêem temperaturas superiores a 45 graus em alguns pontos do país. José Luís Carneiro explicou que a decisão se deve à previsão de agravamento das condições meteorológicas associadas a um elevado risco de incêndio, com a conjugação de fatores como a seca que se vive no país. Níveis de umidade muito baixos, há a previsão de ventos de várias orientações e noites muito quentes, o que não dá garantia de que haja reposição de umidade para níveis de segurança. A Secretaria de Estado da Administração Interna, em entrevista à SIC Notícias, reconheceu que Portugal está a enfrentar um dos momentos mais complexos do ponto de vista meteorológico em Portugal e que nos próximos dias a situação deve piorar. A última atualização indica para um registro de 284 ocorrências em curso, além de 44 já debeladas. Em termos operacionais, são mais de 1.000 por todo o país. Ainda na atualidade internacional, o Papa Francisco poderá visitar a Ucrânia em agosto, diz o secretário das Relações Internacionais do Vaticano, numa entrevista a uma televisão italiana. Os preparativos para uma visita papal à Ucrânia irão ter início após a viagem ao Canadá, pelo que Francisco poderá aterrar em Kiev ainda durante o mês de agosto. Escreve o Expresso de Portugal, que cita o arcebispo Paul Richard, secretário das Relações Internacionais do Vaticano, numa entrevista a um programa da televisão italiana. Segundo a mesma fonte, o Papa Francisco acredita que a sua visita à Ucrânia terá resultados muito positivos, acrescentando que é também sua intenção visitar Moscou e reunir-se com as autoridades russas. O Papa estará no Canadá durante a última semana de julho. Mas o intervalo à vista, mas antes o tempo para amanhã, segunda-feira, é de praxe. Começamos pela zona sul do país, prevê-se 16 graus Celsius de mínima e 28 de máxima, quer para a cidade de Maputo, assim como para a cidade de Xai-Xai, na província de Gaza. Para Inhambane, 17 de mínima, 27 de máxima. Para a região centro do país, Beira, em Sofala, 17 de mínima, 28 de máxima, Chimoio, em Manica, 12 de mínima, 24 de máxima. Para Quilimane, na Zambésia, 19 de mínima, 28 de máxima. E para Tete, 21 de mínima,
de máxima. Já na região norte do país, prevê-se para Nampula 15 graus Celsius de mínima e 27 de máxima. Lixinga e Niassa 10 graus Celsius de mínima, 21 de máxima. E para Pemba, em Cabo Delgado, 20 de mínima, 27 de máxima. Até já. De volta a esta última parte e agora para olharmos aos ecos da feira Mosgrow, a secção de exposição continuou a ser a grande atração da quarta edição desta feira. Havia de tudo, desde sementes, passando por tecnologia agrícola até produtos prontos para degustação no local. O espaço também serviu para firmar parcerias. De cima vê-se um parque cheio de viaturas. E embaixo encontra-se a razão que atraiu tanta gente à Arena 3D na Catembe nos últimos 2 dias. É a quarta edição da maior montra do agronegócio no país e os expositores não quiseram defraudar. Levaram o melhor que fazem e não fazem pouco. Há aqui produtores de todas as idades. Os mais velhos consolidam-se e os novos florescem. Álvaro Abudo, de 24 anos de idade, é técnico agropecuário. Depois da formação, não teve emprego e decidiu juntar-se a uma parceira para abrir a grota. No mercado há 8 meses, a grota ganhou maior relevância nesta exposição da Mosgrow. Até agora conseguimos realizar venda de algumas plantas. E não é só o jovem Álvaro, há outros produtores que ainda no decorrer da exposição já colhiam frutos da sua participação. Está a ser muito bom, muita gente a passar, muita gente a saber que existe uma empresa em Moçambique que produz aqui localmente. A maior parte das pessoas estão a comprar da China ou da África do Sul, não sabiam que existia e a Mosgrow trouxe-nos isso, não é? Graças a Mosgrow que as pessoas agora sabem que existe uma empresa moçambicana que produz incubadoras. A nossa participação desde ontem realmente é positiva. As pessoas que têm chegado por aqui realmente têm um impacto em saber que temos produtos naturais que não têm químico e que fazem algum efeito tanto na vida das pessoas. Este é um sistema de irrigação que funciona ligado a uma motobomba. É uma das grandes atrações da feira. A fabricante, a Honda, diz que mais do que atrair curiosos, seu stand teve um grande impacto na criação de novas parcerias. Procura mais motobombas, material agrícola e como vamos acoplando motobombas e motorizadas, no meio de tudo vem também motorizadas que usa-se mais nos campos para a agricultura, então vão acoplando motorizadas e o material agrícola. Ligado também à irrigação está a empresa de produção de tubos que colhe bons frutos. Do nosso lado, estamos satisfeitos porque conseguimos fazer alguns contactos e firmamos algumas parcerias. E não são só eles que firmam boas parcerias. Nós estamos a expor soluções para os agricultores e produtores pecuários. Já conseguimos fazer algumas parcerias, já conseguimos angariar novos potenciais clientes que possivelmente poderão ser os definitivos clientes da TECAP. Há clientes a perguntar, clientes interessados, clientes a ver. Novas parcerias? Também a maior parte das parcerias dos expositores que estão aqui já são nossos parceiros. Portanto, nós tentamos incluir todos e já são, portanto, não novos, mas cimentamos as já existentes. O evento atraiu diferentes tipos de apreciadores. Por exemplo, a administradora de Boane, que tomou um tempo para apreciar o que de melhor se faz no seu distrito. Fora o fato de fornecer o produtor, nós temos o pacote de assistência técnica. O deputado Sam Guto também decidiu interagir com a maior conferência de agronegócio no país e gostou do que viu, mas há algo em particular que o impressionou. Nos vários stands que aqui estão muito jovens, o que isso deixa uma promessa, que é algo promissor para o futuro, de ver jovens integrados, envolvidos nesta atividade. E há quem entenda que a Mosgrow deve ser olhada como uma agenda nacional. Se Moçambique quer expor os seus produtos para fora de Moçambique, então acho que essa feira deveria ser exatamente este espelho que consegue levar os produtos para fora do país. Mas a exposição não termina no pátio da Arena 3D. Quem transpõe a porta encontra um novo mundo. Por exemplo, o presidente do Conselho de Administração da Fundação Soico, Daniel David, descobriu um bolo que, depois de provar, até convidou outra pessoa para degustar também.
E acompanhar o bolo de arroz, um café também descoberto na Mosgro. Essa também foi uma das grandes atrações da feira. Aliás, a administradora do distrito de Magude, Júlia Muito, também provou o café e sobre o que achou, ela própria fez questão de dizer para as câmaras da STV. Muito bom, natural e de acordo com a informação técnica, né, que nos foi dada, tem pouca cafeína, então muito saudável. Valorizemos a produção nacional. E há quem procurasse mais do que produtos disponíveis. Afinal, Mosgro também é um espaço de novas parcerias. Por exemplo, o administrador do Milênio BIM visitou a feira com o objetivo de resolver um dos maiores problemas do agronegócio, o financiamento. Já vi aqui algumas coisas interessantes. Vale a pena então recolher informações e aprofundar o modelo de produção, o modelo de negócio e de gestão também, para perceber até que ponto podemos naturalmente investir nesses projetos. Já o BCI, que já tem uma linha de financiamento ao agronegócio, tinha um stand nesta edição, onde trazia consigo os maiores beneficiários dos seus fundos. E quem passeasse pelos corredores da feira encontrava também soluções como esta, de seguro agrícola. Um problema que vários dos agroempresários levantam devido à exposição aos desastres naturais em Moçambique. Para os problemas de comercialização, há quem quis ajudar e foi interagir com as diversas empresas que expunham na Mosgro. Eu já identifiquei, estive a ver ali o café que dá para sentir o cheiro daqui, estive a ver outras empresas também com produtos naturais interessantes, que eu acho que eu vou oferecer sim esta oportunidade de comércio online como um veículo para levar o seu produto além fronteiras. Tinham visitantes de diferentes idades e vindos de diferentes pontos do mundo. E o que afinal impressiona tanto? Na verdade é tudo um pouco. É que os expositores esmeraram-se mesmo. Por exemplo, a Casa Manica trouxe produtos agrícolas da sua província, na sua maior diversidade. Desde tubérculos, frutas, cereais e oleaginosas processadas em farinhas naturais. Farinhas essas que podem ser consumidas por todos e também por quem seja e pertence ao glúten. O resultado é positivo, está a ser uma satisfação enorme. As pessoas aderem aos produtos, questionam qual é a sua utilidade. Nós vamos dando uma breve explicação daquilo que é a essência dos nossos produtos. Já o distrito de Magude decidiu inovar. É conhecido por carne, mas desta vez trouxe mais. Temos o tomate, temos o repolho, temos cana, temos pimento e o nosso arroz de motazzi. E não foram só eles que representaram as diferentes regiões do país. Houve mais. Os diferentes estandes, que eram frequentemente visitados por diferentes pessoas, tinham lá de tudo, incluindo máquinas de última geração, com as empresas a explicarem como cada parte delas funcionam. Em cada um dos lados é possível ver várias pessoas em conversações. Na verdade, esta foi a área que, por excelência, era usada para o networking. E mais do que os primeiros contatos entre os fornecedores e potenciais clientes, houve quem arrecadou consumidores dos seus serviços. Exemplo disso é o WhatsApp Online, que inscreveu novos estudantes. Esta é uma plataforma que ensina inglês online, o que facilita a escalabilidade dos negócios, por isso foi também uma das grandes atrações. E com os primeiros contactos feitos, chegou o momento de fazer o segmento e captar potenciais negócios através de cartões de visita. O mercado nacional conta com um produto para dinamizar a produção do milho no país. Trata-se do Aucho, apresentado pela companhia Bayer Moçambique na 4ª edição da Feira Mosgro. O milho é a principal cultura alimentar básica em Moçambique e de tal importância que a Bayer Moçambique aproveitou a 4ª edição da Feira Mosgro para lançar um produto para melhorar a produção, o Aucho. Folha larga. É um produto que é aplicado por cima do milho, não causa nenhum mal ao milho, mas causa mal a toda a infestante ao redor do milho. Quer dizer, o produtor pode muito bem semear a sua semente de milho. Abdul Latif, gestor de vendas da Bayer Moçambique, diz que a solução lançada veio para resolver alguns dos problemas comuns enfrentados pelos produtores. Benefícios claros de Aucho é que os produtos luminosos em campos de Aucho não há qualquer nível de espera. Produto lançado. Já foi testado em algumas províncias do país e os beneficiários já notam vantagens. Para a Sasha da minha machado e o produto que me ajudou muito. Foi a primeira vez, foi a primeira experiência, mas tive bons resultados. Economiza o tempo e também
reduz os custos. A quarta edição da feira Mosgro decorreu entre os dias 6 e 7 de julho, sob o lema Transformar para Competir. E da feira Mosgro, vamos agora aos destaques do Noite Informativa, hoje a ser moderado por Boaventura Mucipo. Mucipo, boa noite. Qual é o menu de temas que leva a debate? Boa noite, José João. Boa noite aos nossos telespectadores. O governo anunciou o primeiro pacote financeiro para o alívio da crise face à alta dos preços dos combustíveis no mercado internacional. São 135 milhões de dólares norte-americanos, mais de 8 mil milhões de meticais para aliviar o alto custo de vida. Deste valor, 50 milhões vão para os subsídios aos transportes e os outros 85 milhões vão para o apoio aos grupos mais vulneráveis. Há perguntas que faltam ainda por esclarecer, nomeadamente que mecanismos de transmissão o governo vai usar para aplicar estes 135 milhões de dólares. Isto é, por exemplo, como e a quem o governo vai pagar os subsídios. A outra questão é qual é a origem destes recursos, destes mais de 8 mil milhões de meticais. Se é dívida pública, portanto, se é crédito concessional ou comercial, se é doação ou se é a combinação das duas componentes. Falta também explicar ideias no médio e curto prazo, considerando que parte deste valor será usado nos próximos 6 meses. É o caso dos 50 milhões de dólares para o subsídio aos transportes. Todas estas questões vamos discutir aqui no Noite Informativa, num contexto em que uma semana depois, ou alguns dias depois da paralisação dos chapas na cidade de Maputo e Matola e também no Chimoio, o governo anuncia um pacote de alívio ao alto custo de vida. Se, por um lado, tenta-se resolver o problema, por outro, a situação piora. Estamos a falar do terrorismo em Cabo Delgado. Um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados traça um cenário preocupante. Há mais 36 mil deslocados. Houve um ataque muito próximo da cidade de Pemba, exatamente 35 quilômetros. Mas o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados diz que não é momento para os deslocados regressarem às suas zonas de origem, porque a segurança ainda não está estabelecida. Isto colocado num contexto em que mais equipamento militar chega a Cabo Delgado para o combate ao terrorismo. Os desenvolvimentos da situação na província a abordarmos aqui no Noite Informativa, hoje nos 2 canais STV e STV Notícias. Estão a ser abertas todas as frentes para a reabilitação da Estrada Nacional número 1. Depois do Ministro das Obras Públicas e Habitação ter anunciado que está a fechar financiamentos com o Banco Mundial, o Presidente da República falou diretamente com a China e mais recentemente, portanto na sexta-feira, com o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional para ver se sai financiamento para a reabilitação da Estrada Nacional número 1. Das duas, uma. Ou o dinheiro que Carlos Mesquita está a negociar é pouco, portanto não é suficiente para reparar toda a N1, ou vai demorar, isto é, pode chegar em tempo não útil. Vamos também abordar este tema aqui no Noite Informativa. Há 2 temas que não vão passar em branco no programa de hoje: a morte de José Eduardo dos Santos, indiscutivelmente um nacionalista africano, e Teodoro Watt vai abordar o relatório do Banco Mundial que aponta falhas no crescimento de Moçambique. Isto é, Moçambique está a crescer, mas não está a desenvolver. Há números muito bonitos, mas a pobreza não está a ser atacada. Essencialmente é esta a mensagem do relatório do Banco Mundial. Hoje é nos 2 canais, já a seguir, caro telespectador, eu, os meus temas e os meus convidados. Aguardamos por si. Até já. Obrigado, Boaventura Mucipo. Está lançado o convite e já estamos no fim do Jornal da Noite, e porque hoje decorreu a